Mernaz, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer você de ter aceito esse nosso convite. Nós estamos iniciando a quarta temporada deste programa de ensino que nós chamamos de Uma Graça de Podcast. O que é um podcast, né? Nós aqui não vamos entrevistar ninguém, é um bate-papo, como nós já falamos, entre duas pessoas que têm muita amizade e muito amor entre elas. E aqui nós vamos aproveitar que você aceitou o nosso convite e relembrar muitas coisas da sua vida como Bahá'í e que eu tenho certeza que muitos vão agradecer por essa oportunidade que você está nos dando de conhecer você melhor do que a gente já conhece. Queria lembrar também aos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo que aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, compartilhem esses vídeos, dê o joinha lá, porque tudo isso ajuda a que esse programa cresça e a gente possa mantê-lo no ar. Né? E aqui, o Mernaz, todos os que já estão acostumados a nos assistir já sabem. Aqui o convidado não é apresentado. Aqui o convidado se apresenta. Porque você vai dizer quem é a Mernaz melhor do que qualquer outra pessoa, né? Então, Mernaz, muito obrigado mais uma vez. Bem-vinda a Uma Graça de Podcast e sinta-se à vontade para se apresentar. Quem é a Mernaz? Obrigada, Pádua. Eu sou Mernaz Monzabi Basili. Nasci numa família Bahá'í no Teherã. A minha família, de lado do pai, maior parte era muçulmanos, e a família da minha mãe, maioria parte eram judeus. E meu pai e minha mãe, com aquele bagagem de judaísmo e islã, conviveram mais que 50 anos até meu pai falecer. Então, eu testemunhei a força de ensinamento de Baha'u'lláh no dia a dia da minha vida, infância, adolescência, juventude, através de convivência de meus pais, no primeiro lugar. Vi como que o ensinamento de Baha'u'lláh pode destruir qualquer preconceito. Como é que era o nome de seus pais, Mernaz? Meu pai, nome dele era Seyyed Muhammad Ali Monzavi e minha mãe Ferdoz Etahadieh. Muito bem. Então, infância, aquele tipo que os pais foram como pioneiro para parte do Irã que era extremamente frio, muita neve. E eu lembro que a escola do meu classe, ele se fechava porque a altura de neve era mais que a altura de nós, alunos. E a gente tinha perigo de se perder nesses neves. Que coisa. Mas eu tenho lembranças maravilhosas na comunidade Bahá'í dessa cidadezinha. E de qualquer jeito, o assunto não é. Eu acredito que não é muito do passado, é mais de presente, não é, Pádua? Não, mas é interessante você falar um pouquinho da sua infância, porque a gente não tem ideia, sabe, Mernaz? Por exemplo, você está falando aí de neve, que era tanta neve que era mais alta do que a altura de vocês quando criança. Sim, Nós aqui crianças, da sim. América do Sul, de país tropical, não temos noção, ideia do que é isso, né? Como se estivesse morando dentro de uma geladeira cheia de neve, né? E é mais frio do que dentro de uma geladeira, né? Então, assim, quando você está relatando um pouco da sua infância, quando seus pais se levantaram de pioneiro por uma cidade pequena, naturalmente deve ser também difícil de ensinar a fé, talvez pelo fanatismo da religião muçulmana local. Então, isso tudo é muito interessante a gente ouvir, sabe? Porque eu conheço a Mernaz brasileira. A Mernaz iraniana lá, quando criança, não tem a mínima noção. E eu estou gostando de ouvir, entendeu? Então tá. Essa parte de infância marcou porque a vida era difícil por causa de clima, mas a gente tinha convivência fantástica na comunidade Bahá'í. Era pequena comunidade, mas
extremamente um ligado ao outro. Tanto é que Pádua, a casa de vizinha, que era uma família Bahá'í também, quando conheceu a família, conheceu meu pai, minha mãe, etc., eles tiraram parte de muro e botaram na porta. E uma porta que nunca trancava, esse tipo que vai e vem, para ambas as famílias e crianças tenham acesso uma casa de outro no momento que quiser, hora que quiser, e assim, olha o tamanho Que de legal. amizade e essas lembranças boas que eu tenho da minha infância. Agora, de juventude, igual que todos os jovens indo para aulas, assistindo palestras, e comunidade Bahá'í de Teherã extremamente forte, extremamente capaz, e tinham todo tipo de apoio para adolescentes e jovens pudessem crescer dentro de comunidade. Tinha todo tipo de... Tinha, como é que chama? A gente chamava de Ertefal. Eram reuniões de cada 21 dias, especificamente para os jovens. Uhum. Para jantarem junto, estudarem junto, Um dia de ouvissem música confraternização. junto. Um dia de Desculpa. confraternização. Sim, mas sempre com algum conteúdo de aprendizagem. A gente memorizava palavras ocultas nesse reunião, Uhum. juntos. Muito legal. Isso Então, mantinha a no comunidade mesmo unida. tempo que era para aprender algo, no mesmo tempo se tornava extremamente gostoso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso Isso, mantinha a com comunidade maior unida, certeza. né? Muito, muito. Na rua que eu morava com meus pais, tínhamos 5 festas 19 dias no mesmo noite. Ah, que bom. Por Para causa da você ver população que naquele... era grande, Mernaz, assim? Sim, população Bahá'í que era grande e não dava para ter uma única festa 19 dias. Eram 5. Teve um E período, 2 sabe? ruas para cima eram mais 5 ou 6. Era assim. Você sabe, você falando isso, eu lembrei que teve um período nos anos 70, no Ensino em Massa, que a gente falava, Ensino em Massa, né, na Bahia, também tínhamos, durante um mês, mais de 20 festas 19 dias, dentro do mesmo mês, exatamente por esse motivo. Não tinha local que coubesse todo mundo ao mesmo tempo, né? Muito legal. Mas então, aí esse período você estudando jovem no Irã, e aí nesse momento, quer dizer, você já pensava, imaginava que um dia ia sair de pioneira, alguma coisa assim? Não, né? De jeito nenhum. Ah, O mentalidade e pensamento era: eu tenho que estudar cada vez mais e o melhor. Então, saí do Irã, fui para a Inglaterra, fiquei alguns anos lá estudando, voltei de novo para o Irã, continuei a estudo no mesmo tempo que trabalhava no Ministério de Turismo e Informação. aham. Então, esse era uma outro. E eu era muito jovem ainda. Igual todos os jovens tinham sonhos mas a vida não é sempre aquele que a gente planeja, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque a minha família queria que eu voltasse para a Inglaterra, continuasse, porque eu tinha jeito de estudar, sempre gostei de estudar. Então, eles queriam que eu voltasse para a Inglaterra e continuasse, para melhorar ainda, né, estudo acadêmico. Eu conhecia Jamshid desde a minha infância,
E esta vez ele veio do Brasil para Irã e me convidou para jantar, assistir a um teatro e depois me convidou para casar com ele. Isso, Jamshid é o seu marido, né? Que foi seu marido. Sim, Jamshid Basri. Então, a característica dele era o que eu estava procurando, alguém que tenha atitudes baseadas na fé que tem. E aceitei. Nós ficamos noivos fora de meus pais, meus irmãos, o resto de família, minhas tias, primos, quem era família e era próximo, me criticava. Você está doida? Você vai para o Brasil, um país que é nem Irã, e deixa a sua oportunidade de crescer academicamente na Inglaterra, que é Europa, que é berço de... Civilização. Exatamente. E esse era uma loucura. Ô, Mernas, mas Mas, graças a Deus, eu cometi essa loucura. Eu sempre agradeço a Deus por isso. Que bom. E Porque, você não falou de você teve irmãs, irmãos? sim, eu tenho uma irmã. O meu irmão faleceu no Irã, faz uns 20 anos, faleceu muito jovem, por problemas de coração. Ele teve 2 filhas que moram no Irã. Uhum. No Teherã. E a gente tem comunicação via WhatsApp e Facebook e etc. E a minha irmã mora nos Estados Unidos faz 60 anos. Uhum. E os filhos dela nasceram lá, cresceram lá e assim vai. Então, esse período que você foi pedida em casamento, você era muito jovem, tinha mais ou menos quantos anos, Mernas? 24 anos. Isso. E aí vocês casaram no Irã mesmo? Eu fiquei noiva na Teherã e casei em São Paulo na casa de Baherei Shapur Monajem. Muito bem. Eu lembro que Então, eu acho que você participou daquela Conferência Internacional da Bahia, em 77, não sim, participou? sim, sim. Fazia alguns meses que eu tinha chegado do Irã e participei naquela conferência. Minha mãe estava nessa conferência também comigo. Eu tenho a impressão que eu tenho foto sua. Eu vou procurar, eu achando, eu vou mandar para você. Minha mãe veio especialmente para participar nessa conferência Então, nessa também. conferência, você estava solteiro. Essa conferência teve muito. A palavra é recuperação. Ele ficou muito famoso no Irã. Como é que fala isso em português? Sucesso, teve muito êxito, foi muito famoso. Foi no Irã. Entre Bahá'ís, Conferência de Bahia fez muito sucesso, Uhum. porque as pessoas não conheciam o Brasil. Quando chegou as fotos e imagens dessa conferência para a comunidade de lá, eles tiveram um vislumbre do que passa no Brasil. Além do que, né, Mernaz Abdul-Bahá menciona nas Sim, epístolas do plano divino a Bahia, né? Então, isso sim, também se sim, torna uma sim, referência muito sim, importante. sim. Mas então, aí você está no Brasil, está na conferência. Jamshid também está na conferência. Vocês já tinham Eu planos? não via Jamshid dia inteiro, porque ele corria para cá, para lá, para ajudar em qualquer coisa que precise de ajuda. É. Então, dia inteiro eu ficava sozinha, não falava português, e a comunidade Bahá'í de São Paulo, me conhecendo que não sabia falar, então eles me abraçaram de um jeito que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eles cuidaram de mim assim. Jamshid está precisando ir ajudar, mas eu estou aqui. Vamos fazer tal coisa junto. Vamos escutar isso junto. Como a conferência era traduzida em inglês, alguém traduzia em inglês, eu não tive problema nenhum. Sim. Mas
fora de conferência, a convivência diária de pedir almoço, onde eu vou almoçar, que a comida era muito comida de rua, aqueles que estavam na minha vista eram muito apimentadas, aquelas coisas fritas. Eu É. comi um dia e passei mal. Aham. Então, Não estava acostumado. apesar de muito gostoso. Mas aí esses amigos me ajudavam. Vamos para tal restaurante, tal lanchonete, que a comida é mais agradável para você. Incrível. Você contando toda essa passagem da sua vida, é interessante que, principalmente, pessoas mais jovens que estão nos vendo, vê como é que funciona, como é que é a vida de uma futura família pioneira. No caso de uma futura pioneira, que é você. Como é que são as coisas? Como é que são os caminhos que Bahá'u'lláh traça? Como você disse no início, graças a Deus, os planos que a gente faz não são todos realizados. Deus faz os planos dele e os planos dele têm prevalência sobre os nossos, né? Mas veja como é que acontece, quer dizer, você já veio para o Brasil como pioneira, com a intenção de casar, já constituiu uma família, porque, de fato, um casal de pioneiros, e nós, nessa temporada que nós estamos iniciando, nesse período, alguns convidados serão casais, né? Então, muitas vezes, eu sempre digo isso nos cursos, nas orientações de pioneiros. Sair um jovem, uma jovem como pioneiro é muito bom, mas sair um casal é muito melhor, porque um casal pode receber tanto homens quanto mulheres na sua casa. Se é só um jovem homem, sozinho, solteiro, as moças ficam meio Dificulta constrangidas, né? muito, De visitar e tal. E dificulta. ele mesmo também fica constrangido de convidar uma moça sozinha para não dar outra interpretação. E quando é mulher, a mesma coisa, né? Agora, quando é casal, a coisa funciona bem, bem mais equilibrada, né? E aí, pronto, você está na conferência, já com data mais ou menos marcada para casar, no meio de uma conferência internacional que tinha quase 2.000 pessoas naquela conferência, então realmente você não vê. O Jamshid, durante a conferência, era mais do que normal, né? Porque era muita gente, né? Mas aí continua, está ótima a sua história. Vamos pular alguns anos, porque senão vai demorar muito. Vai levar horas de explicações, de eu falar sobre histórias, não? Mas Então, você foi para São depois Paulo para de casar. casamos, tivemos filhos e decidimos sair de São Paulo como pioneiro. Então, nós Quando fizemos. você falar que tivemos filhos, fala o nome deles, para que registre na história. Nosso seu Sim, querido sim. casal, Farnaz Bastiri e depois Farzin Bastiri. queridíssimo. Aí, quando Farzin tinha uns 5 anos, nós decidimos sair como pioneiro de São Paulo. Uhum. Botamos crianças no carro e fizemos uma viagem de 2 meses em vários estados do Brasil, cada noite dormindo em uma cidade, para ver onde a gente cria um laço afetivo com a cidade para depois voltar como pioneiro. E nós achamos uma cidadezinha linda, maravilhosa, pequenininha, chamada Pato Branco, no final de Paraná. Botamos nosso apartamento para aluguel, compramos bicicleta para andar na cidade com bicicleta com crianças, fomos fechar contrato para aluguel de apartamento lá, fizemos de tudo para mudar. Na última semana veio um enchente, acabou com plantação de milho, que a gente ia abrir uma fábrica de processamento de milho, fazendo várias coisas com ele. Fecharam as fábricas. Puxa vida. E a vantagem para viajar para lá era tão grande, a prefeitura dava
Incentivo? luz gratuito, um monte de vantagem que era super legal, super Puxa, bacana. E quando aconteceu isso, acabou com planejamento de... Eu agradeço a Bahá'u'lláh por cada modificação que ele fez no nosso planejamento e dá- depois de alguns meses nós fomos mudar, como Jamshid, senhor Qudrat achou uma fábrica de madeira, Qudrat Soltani achou uma fábrica de madeira e ligou para Jamshid e disse, achei uma fábrica que faz coisas com madeira. Você está interessado? Jamshid falou, eu não sei nada de madeira, mas vou aprender. Eu estou interessado, sim. E a Qudrat falou, então vem para comprar. Foi assim, que coisa, né? em Mojimirim. Você Em sabe, questão você de sabe que mês, você falando isso, olha, tantos planos você, tudo isso que você está falando é uma enorme aprendizagem para mim e para todos que estão ouvindo, né? Vocês fizeram os planos, já estava tudo encaminhado, tudo maravilhoso. Na última hora, por que que Deus vai fazer um negócio desse comigo, né? Vocês devem ter imaginado. Quando você estava contando, eu sempre lembro dessa palavra oculta quando contém acontecimentos semelhantes a esse que você está relatando. Naquela palavra oculta que Bahá'u'lláh fala sobre as provações, sobre as dificuldades, que ele fala que as provações exteriormente é fogo e vingança, mas que interiormente é luz e misericórdia. Então, naquele momento do sofrimento, do desabar do sonho de vocês, eu acho que o sentimento era esse, né? É fogo e vingança. Que Deus está querendo comigo, né? Mas depois vocês foram por uma só para cidade. você rir um pouco, Hã? só para você rir um pouco, aqueles 3 bicicletas de última geração que eu tinha comprado para andar com crianças porque a cidade de Pato Branco era muito altas e baixos, muito morros. Aham. Então tinha que ter aquele marcha que vai te ajudar. E assim, olha quantos anos atrás. Então era a última geração de Sim. bicicleta. E a gente tinha deixado na garagem de edifício, que era o lugar mais seguro. Nunca pensei, imaginei. No mesmo tempo que veio a enchente e levou os sonhos de mudar, veio o ladrão e levou as bicicletas também. Que coisa, meu Deus. Minha mãe, olha, Mernaz, minha mãe dizia, numa situação como essa, é como alguém cair do cavalo, além de queda, coice. Bem, vou te dizer, no momento era triste para mim. Para Jamshid, não. Jamshid sempre teve eu não sei a palavra em português, mas Aham, ele sempre foi mais firme diante de testes e provações, sem aham, questionar, sem perguntar, sem... É assim, vai ser assim. aham. Eu não, eu tinha questionamentos, mas por que que isso aconteceu? O que era errado? Onde nós decidimos não tão certo assim? Eu sempre tinha perguntas e ele não. Por isso que tinha equilíbrio entre vocês, né? Qualquer jeito, quando nós viemos para Jamshid comprou a fábrica, junto com o senhor Abdullah, que era um sócio, o senhor Abdullah Sahihi, então eles ficaram com a loja que nós tivemos em São Paulo em conjunto e nós ficamos na fábrica de madeira. E Jamshid começou tudo de zero, aprendendo, de marceneiro. Ô, Mernaz, Ele contratou. uma coisinha, mas eu lembro de Jamshid, que a gente chamava de Baciri, né? O senhor Baciri, ele era artista, Mernaz. Eu lembro dele ter Sim, feito uns vitrais. Ele trabalhava sim. com isso também, não é? Sim, a loja era disso. Ele tinha esse, ensinou para a dona Tahereh Sahihi e ficamos sócios, éramos 4 sócios nessa Aham. loja e cada um cuidava de uma parte, menos eu que cuidava da minha
família. Eu não trabalhava na loja, não. Mas esse era o jeito de Jamshid. Sempre trabalhou no que dava certo para fazer. E ele Aham. sempre aprendia coisas novas em Pádua. Quando nós decidimos de sair de São Paulo, o trabalho vitral, ele no interior, como Mojimirim, Mogi Guaçu, etc., ele não tinha como vender, não Uhum. tinha como usar ele como meio de sustentar a família. Então, ele foi Não tinha aprender, clientela, né? não tinha, simples assim. Em São Paulo, eles até mandavam para o Japão, Estados Unidos, e de qualquer jeito. Aham. Quando toma a decisão de sair como pioneiro, tem coisas que você tem que abrir mão, porque sem abrir esse mão, você nunca vai tomar decisão de sair. Simples assim. Verdade. Então, ele aprendeu a mexer com madeira. Eu lembro, ele fazia pallets, né? A fábrica produzia No pallets, começo, pallets no para a começo, indústria, ele né? fazia caixa para laranja e tomate, para todos os fazendas e sítios no Redondez. Depois aumentou para pallet. Depois aprendeu a fazer miolo para colchão ortopédico. Depois fazia tudo que as pessoas encomendassem. Biblioteca, tudo de madeira, mesa, cadeira, porta. Porque ele aprendeu a fazer qualquer coisa que seja feito de madeira. A primeira mesa de escritório que eu tive quando eu terminei pedagogia e eu comecei a dar curso em empresas na área de psicologia, que era a minha área, né, na pedagogia, e eu comecei a dar curso, aí eu montei um pequeno escritório em casa. A primeira mesa que eu tive foi Jamshid que fez. Tapado, a primeira mesa que ele fez para a gente foi por necessidade, porque nossa mesa que nós trouxemos de São Paulo não dava conta de alunos de aula Bahá'í. Era pequena para alunos. Então, ele fez uma mesa grande para ter espaço para essas crianças pudessem escrever, pudessem desenhar e etc. É incrível. Olha, isso, você lembrando dessa parte da vida de vocês, porque não tem como falar da vida de uma pioneira como você, sem falar do querido marido que vocês Não dá, fizeram. Pádua, Impossível, claro, e tem que falar não dá. mesmo. Ele não está entre nós mais, quer dizer, não está entre nós fisicamente, né? Espiritualmente está aí do seu lado aí, dando uma força, né? Nessa conversa nossa, fazendo você lembrar de coisas que você acha que não lembrava mais. Mas o que eu Pois queria é. dizer é assim, esse pedaço da vida de vocês, é, aqueles que vão sair como pioneiros têm que ficar atento a essas observações que você tem feito, porque muitas vezes a gente pensa, o pioneiro vai sair agora mesmo. No episódio 3 ou no episódio 2, acho que foi no 3, na temporada 3, nós tivemos a participação de um casal de jovens do Centro-Oeste que foram para Portugal como pioneiros. Então, muitas vezes, quando sai assim um casal, eles são a menina é pedagoga, é a Carolina, e ele ele é professor de educação física, ele fez educação física na faculdade. Então, a pessoa chega na meta com a cabeça voltada para a sua profissão, mas às vezes a sua profissão não tem muita necessidade naquele momento, naquele lugar, naquela hora, mas que precisa de uma fábrica de saquinhos para empacotar, precisa de uma fábrica de madeira para fazer caixote para laranja. Então, isso vai dar um recurso suficiente para constituir e criar uma família. Então, acho que os pioneiros têm que ficar ligados a essas oportunidades que a vida se apresenta, né, Menas? Exato. E também, Pádua, eu penso assim e vejo assim.
tudo da vida de pioneiro nosso foi um apoiando o outro. Por exemplo, eu dava aula para crianças, ele olhava, via aquele mesa é pequena. Então ele fez uma mesa maior. Muito bom. Uma parceria, né, que eu não sei como explicar, mas sempre foi assim. E sem seja assim, não vai dar certo. Sim, exatamente. E toda a vida comunitária aqui em Mogi Guaçu sempre foi assim. Com a comunidade foi assim. Eu lembro uma vez, Padre, uma amiga precisava, eh, era uma questão emergencial, e eu fiquei no hospital com o filho dela, porque ela tinha que fazer uma coisa muito importante. E uma amiga de comunidade foi dar aula na minha casa e viu que eu não tinha limpado o fogão. E ela limpou o fogão para mim. Quando eu cheguei em casa, o fogão estava limpo, a cozinha estava limpa, e assim vai. Você vê, você vai ajudar um e outro vem ajudar você. E sempre foi assim. É, é incrível isso mesmo, né? Mas então, aí você está em Mogi Guaçu, Jamixi está com a fábrica de madeira, fazendo confeccionando vários produtos, e deu certo, e vocês ficaram em Mogi Guaçu. Mas teve um episódio que, antes de você sair de São Paulo, alguém falou com você assim: Merná, você vai para uma cidadezinha desse tamanho, e a educação dos seus filhos. Você já tinha Farnaz? Não. Eu fui criticada, tanto eu quanto o Jamshid, fomos criticadas muito fortemente, severamente, com essa amiga que tinha um amor muito grande para minha família. Tudo que ela falou foi por causa de amor. Sim. E ela achou que a gente ia prejudicar o estudo acadêmico de nossos filhos, porque onde se viu você trocar um colégio como Dante Alighieri com um colégio não sei que em Mogi Guaçu. Não tem cabimento, Já tinha Farnaz, Mernaz? aparentemente. Sim? Já tinha O que? Farnaz? Já tinha sua filha? Sim, sim, sim. Nós estava com 8 anos, Farzinho com 7. Aham, Então, ou nós com 9, Farzinho com 8, algo assim. aham. Então, a nossa preocupação para mudar para Mogi Guaçu era duas coisas. Primeiro, achar uma escola boa. O segundo, achar uma casa que tenha uma sala grande para podermos fazer reuniões, para podermos fazer atividade Bahá'í. E esse segundo foi muito difícil, Pato, porque as casas aqui no Mogi Guaçu tinham um estilo específico. Eles tinham uma cozinha enorme, super grande, e uma sala pequenininho que nem cabia um sofá de três Deve ser lugares dentro casas dele. construídas por mineiros, porque mineiro gosta de cozinha mais do que a sala. Provavelmente, porque aqui é muito próximo de sul de Minas. É. Então, dormitórios mais ou menos razoáveis, mas salas eram extremamente pequenas, não cabia 5 pessoas dentro deles. Então, eu acredito que a cultura geral de cidade era reunir na cozinha, porque a cozinha era grande, tinha mesa, tinha 6 cadeiras e etc. Eu acredito que a família, quando chegava uma visita, etc., convidava para a cozinha. A minha casa que eu moro é assim. A cozinha é conjugada com a copa enorme e a sala é pequenininha. Então, aí você pode fazer estilo americano, tirar parede e deixar tudo no mesmo É, ambiente. é, Na época não tinha isso. E a casa era alugada, a gente não podia fazer esse tipo de manobras. é, Então, o que aconteceu, Padua? Eu sempre
Jamshid sempre falava para mim, o dedo de Baha'u'lláh está mexendo nas nossas vidas. E esse era parte desse. Nós estávamos procurando casa no dia de domingo, que a gente podia vir fim de semana, porque Jamshid ainda estava trabalhando em São Paulo. Domingo, todo lugar fechado, imobiliária fechada, etc. E nós passamos por uma rua, aparentemente a casa era vazia. Aí Jamshid parou, tocou casa de vizinha e perguntou: essa casa está vazio? Eles disseram que sim. Conhece o dono? Sim, ele tem uma loja no tal rua. E ele mora em cima de loja. Pronto. Nós fomos, batemos no portão de alumínio grande de loja e eles desceram de andar de Da cima. casa. E explicamos que queremos ver a casa. E aquele senhor veio, nos acompanhou, mostrou a casa. A casa tinha uma sala grande. Muito bom. Aí, na hora, a gente quis alugar. Sabe o que ele fez? Deu um pedaço de papel, escreveu o valor de aluguel, ele assinou e deu para Jamshid assinar. Pronto. Esse foi o contrato. Que maravilha. Agora, se não é mão de Baha'u'lláh, o que pode ser? Pois é, No dia de domingo. é incrível, é incrível. Mernaz, eu tenho um episódio muito singelo, mas para mim muito significativo, quando nós viemos de Manaus para Pioneiro, em Juiz de Fora. Nós chegamos, nós já tínhamos conhecido uma convenção que teve aqui no Sultaniê, em Mojimirim. Eu vim com Verônica, e aí nós falamos, depois que terminar a convenção, sempre a gente ia a Belo Horizonte, assim, visitar minha família, né? Aí falei, vamos aproveitar e vamos conhecer Juiz de Fora, que a gente tinha levantado de Pioneiro para Juiz de Fora e Verônica não conhecia. Aí, depois de Belo Horizonte, passamos um dia em Juiz de Fora. Aí fizemos uma espécie de simulado. Fizemos uma lista de compra das coisas que a gente comprava, arroz, feijão e tal, e fomos ao supermercado e fizemos a conta. Procuramos uma imobiliária para saber a média de preço de aluguel, apartamento ou casa. E a sobrinha de Verônica, nós tínhamos só Raul, com 1 ano de idade. E a sobrinha de Verônica morava conosco, a gente criava ela. Ela tinha uns 11 para 12 anos. E aí nós fomos a uma escola para ver preço de mensalidade, se fosse escola particular, né? Enfim, saímos de Juiz de Fora tendo uma noção. E o total de gastos que a gente teria em Juiz de Fora seria 3 vezes menor do que a gente tinha em Manaus, porque o custo de vida em Manaus é muito alto, pelo menos era, continua sendo, eu acho. Bom, aí passou 1 ano, mais ou menos, foi o período do levantamento, a nossa oferecimento, mudamos para Juiz de Fora. Só que nós mudamos, assim, fizemos um trampolim, né? Ficamos em Belo Horizonte, na casa da minha mãe, e eu fui a Juiz de Fora para ficar lá 1 semana, para alugar uma casa, um apartamento, ver escola para a nossa sobrinha e até emprego. Eu era diretor do Centro de Formação Profissional do SENAC, em Manaus. Então, era um currículo assim bom que eu conseguiria, talvez, com certa facilidade, emprego em Juiz de Fora. Eu fui com dinheiro para ficar 1 semana. Nós já tínhamos conhecido um hotel simples em Juiz de Fora. Aí eu falei, eu fico hospedado lá e procuro tudo isso. Acho que em 1 semana eu consigo isso, né? Aí alguns amigos em Manaus falavam que não eram barrais, né? Isso é muita fé sua. Em 1 semana você não conhece a cidade, nunca morou lá. E conseguir tudo isso em 1 semana, mas tudo bem. Bom, fui para Juiz de Fora. Fui de ônibus de Belo Horizonte para Juiz de Fora, saí meia-noite de Belo Horizonte e chegava às 4h30 da manhã em Juiz de Fora. 4h30 da manhã não tinha nem táxi na rodoviária. Então, eu tive que esperar o dia amanhecer para pegar um táxi e ir para o hotel. Cheguei no hotel, me inscrevi, né? Eu lembro que o gerente falou comigo: quanto tempo você vai ficar? Porque o número de dias também tem a ver com o valor da diária, né? Aí eu falei: olha, pretendo ficar pelo menos 1 semana. E expliquei o que eu queria fazer lá.
tomei café da manhã, subi no apartamento, tomei um banho, desci, tomei café, saí do hotel 7 e pouca da manhã. Quando foi 15 para meio-dia, mais ou menos, eu voltei e pedi ao cara para fechar a conta, porque eu já ia voltar para Belo Horizonte. Ele falou: mas o que houve? Desanimou? Você ia ficar uma semana? Não, tem que perseverar, porque ele já tinha falado naturalmente da fé Bahá'í para ele e tudo. Eu falei: não, eu já consegui casa para morar, já aluguei a casa, já consegui escola para minha sobrinha e já consegui emprego. Não deu nem meio-dia. Assim mesmo, E aí a é história, assim. como é que isso aconteceu, é um pouco mais longa. Mas, assim, em menos de meio-dia, tudo foi resolvido. Quando é vontade de Deus, não tem força que resista, não é? Desculpa ter E contado ele essa história no facilita. meio da sua história. Foi muito bom você falar isso, porque confirma mais onde eu estou lembrando, cada coisa a gente começava a fazer e vinha confirmação de maneiras diversas. Então, é assim que é. Porque se Baha'u'lláh não mandar esses sinais, a gente desanima. Nós achamos que estamos no caminho errado. Nós, Então, ele, por bondade dele, pois não. não, nós estamos falando de coisas assim positivas, mas também Sim. existem provas, dificuldades que Deus coloca no nosso caminho para testar a nossa fé, né, Menas? Eu nunca vou Também. esquecer, quer dizer, eu, Verônica, nós nunca vamos esquecer do amor que nós recebemos de você e de Baciri na época do acidente de Raul, aqui em Mojimirim. E a gente não vai entrar nesse detalhe, não, mas nosso filho sofreu um acidente de automobilístico aqui na frente do Sultanier, quando ele tinha 4 anos, e ficou no morre, não morre, e acabou e ficou internado em Mogi Guaçu, onde você mora até hoje. E você nos acolheu na sua casa como se fôssemos, aliás, nós somos, né, da sua família. E nós recebemos um amor de vocês, de toda a comunidade de Mogi Guaçu, de Meranush, da Lurdinha Gardinali, de tantos barrais do Edson, da Rosa, enfim, da comunidade de Mogi Guaçu, que é impossível, mesmo que a gente quisesse esquecer, a gente não tinha possibilidade, tamanho é a nossa gratidão que a gente tem por vocês. É uma bênção muito grande ter o acidente ter acontecido nessas circunstâncias. E isso fez com que a gente conhecesse mais a comunidade de Mojimirim, de Mogi Guaçu, aqui da região, e uns 4 anos depois, a gente veio para cá também como pioneiro em Mojimirim, para trabalhar no Comitê Nacional de Ensino, no Sultanier, e fazem 32 anos que nós estamos aqui e viemos para ficar 2 anos. Oh, Pádua, eu nem queria vir para Mogi Guaçu. Eu não gostava de Mogi Guaçu. Eu queria ir para Itapira. Ah, E aí era para Jamshid vir para Mojimirim todo dia e voltar à tarde para Itapira. Só que por mais que nós tentamos, não conseguimos alugar casa, apartamento, nada. Tentamos durante 3 meses. Não deu certo. é incrível, incrível, né? E por um coisa você vê, um domingo, uma casa que parece sem ninguém morando porque não tinha cortina e estava com grades, então a gente poderia ver através de janela que ninguém mora lá. E foi tão simples e rápido e Pois é. Quando você falou isso, por isso que eu lembrei desse episódio nosso lá em Juiz de Fora. Mas aí alugaram a casa e vieram. viemos. Antes disso, eu tinha visto Mehranoush no Sultaniye. A gente criou um laço de amizade em São Paulo. Eu não conhecia ela, vi algumas vezes em São Paulo durante anos e a gente criou um laço de amizade.
Quando ela percebeu que nós vamos mudar para Mogi Guaçu, ela no Soltanier me fez uma pergunta. Ela falou: Olha, eu tenho uma ideia que quando comunico com outros amigos pioneiros, eles acham que não é muito legal. Olha, você poderia me ajudar? Qual é a ideia? Eu gostaria de fazer uma reunião mensal na minha casa e oferecer variedade de tipo de pizza. Alguém vem e fala durante 10 minutos sobre um ensinamento de Baha'u'lláh, depois a gente serve pizza que nós mesmos vamos aprender a fazer e no bate-papo particular com cada contato, nós vamos aprofundar mais sobre o assunto da fé. Você, você pode me ajudar? Eu falei, com o maior prazer. Aí ela falou, que bom, porque os amigos falam, não, tem que ser Khoresh Bademjun, Khoresh Gourmet Sabzi, e não é todo mundo que gosta dessas coisas, mas todo mundo gosta de um tipo de pizza. Para mim, está perfeito. Vamos aprender a fazer pizza. E tinha época que Jamshid, Farnaz, Farzin e eu fazíamos 16, 17 pizzas, tanto assim a família de Ambari, senhor Ambari Mehranush, e não dava conta. Tamanho que tinha os contatos participando. E era uma época fantástica, porque a comunidade era extremamente unida, cada um fazia o que tinha talento para fazer e um completava o trabalho de outro. Então, e essas rosas são resultado desse ensino na massa. Sim. Eu lembro, nós chegamos a participar, chamava Encontro de Pizzas, né? Uhum. Eu lembro. Aí tinha gente que tirava sarro da nossa comunidade, dizendo, esse que ensino na massa. É verdade. Eu lembro que o Edson uma vez comentou, até mesmo que o Edson foi um dos nossos convidados, né, desse Uma Graça de podcast, e ele me lembrou desse período do encontro de pizza. Eu lembro que ele disse que, quando ele foi convidado, Rosa perguntou, mas que é isso? Ele falou, não sei não, mas tem pizza. Entendeu? Tem pizza, eu gosto de pizza. Então, quer dizer, a pizza realmente foi um Então grande você vê que atrativo. a ideia de Mehranos foi muito genial, foi muito boa, Que legal, muito muito boa. bom mesmo. Ô, Mernazzi, teve alguma dificuldade que você passou, que você falou assim, meu Deus, essa prova está sendo muito difícil, e que deu aquela balançada, e, como é que você se saiu? Porque a gente passa por grandes dificuldades, né? Eu vou contar uma pequenininha que aconteceu também conosco em Juiz de Fora. Não sei por que eu estou lembrando tanto de Juiz de Fora hoje, mas Juiz de Fora nós tínhamos, eu era professor, e você imagina, professor, eu chegava no final do mês, eu não sabia com o que eu faria com tanto dinheiro do meu salário, né? Aí eu montei uma fabriqueta de salgadinhos. Nós não sabíamos fazer salgado, né? Coxinha, essas coisas. Aprendemos, né? Aprendemos com uma outra família Bahá'í, fizemos uma sociedade, chegamos a produzir 500 salgadinhos por dia para entregar para as lanchonetes, né? Então eu fiquei conhecido assim. Depois montamos uma lanchonete no bairro que eu morava. E nós ficamos muito conhecidos, porque eu era um comerciante que tinha lanchonete e era de muito sucesso, e a meninada, os jovens todos frequentavam. Então teve o Dia Internacional da Mulher e nós íamos celebrar o Dia Internacional da Mulher numa reunião em casa. Nós fizemos 500 convites, porque a nossa sala não cabia mais de 20 pessoas. Aí eu lembro que os barrais de Juiz de Fora falaram, mas como vocês fizeram 500 convites? Se for metade, eu falei, olha, segundo o Guardião é 2%.
que aparece, convida 100, aparece 2, 3, né? Aí nós estão convidando 500, se aparecer 50, a gente aperta na sala que cabe 20. Não apareceu nenhuma pessoa, nenhuma. E nós fizemos salgadinho que dava para 50 pessoas. Quer dizer, não tinha nenhuma pessoa, fora os barrais, né? Os barrais apareceram. Levaram salgadinho para comer durante uma semana, né? E aí não apareceu nenhum contato. Mas uma amiga nossa, vizinha, psicóloga, ela ainda fazia pós-graduação na faculdade, ela falou que ia. Ela foi uma das poucas que falou: não, muito obrigado pelo convite, eu vou. Quero saber o que Café Bahá'í fala sobre a mulher, me interessa. Só que ela também não apareceu. Quando era mais ou menos 15 para 11, 10 e meia, o pessoal, os Bahá'ís já despedindo, tchau, tchau, tchau. Quando todo mundo foi embora, a gente já estava fechando o portão, essa Vera amiga aparece, pedindo 1000 desculpas, porque ela tinha uma prova que ela não lembrava da prova, e ela ficou fazendo a prova, enfim, tinha aula. E aí ela não pôde participar do início. Mas eu tinha tanta pergunta para fazer hoje para vocês, foi uma pena. Eu venho outro dia aí. Falei: não, outro dia não, pode vir agora. Falei: mas já são quase 11 horas. Falei: não tem problema. Ela saiu lá de casa 1 hora da manhã, mas se tornou Bahá'í, declarou Bahá'í naquela noite. Aí eu mandei um relatório, na época tinha o Bahá'í Brasil, o jornalzinho, lembra? Então eu mandei um relatório para Osmar Mendes, que era o editor do jornal, dizendo que Juiz de Fora fez uma reunião celebrando o Dia Internacional da Mulher. E houveram 100% de declarações dos contatos presentes. Ele colocou aqui na manchete: Juiz de Fora celebra o Dia Internacional da Mulher com 100% de declaração dos contatos convidados. Aí, quando o pessoal vai lendo o relatório, percebe que só apareceu uma. Mas uma se declarou Bahá'í, então é 100%, né? Então, quer dizer... Muito bom! É assim mesmo, muito bom! Então, quer dizer, essa foi uma dificuldade que, aparentemente, todo mundo ficou muito triste. Nós passamos quase 2 dias fazendo salgadinho, congelando massa para assar na hora, e não aparece ninguém, né? Então, assim, Mas aparentemente... valeu a pena todo aquele esforço. Valeu. Quando você fez essa pergunta, eu lembrei, tinha esquecido. Uhum. Uma das primeiras reuniões que nós fizemos em casa, convidamos todos os professores de escola que Panas e Varzim estudavam, a diretoria, pais de alunos de mesma sala de Panas, de mesma sala de Varzim, e achávamos que se metade atender, a sala fica cheia. Sim. Não veio ninguém. Hum. E a gente tinha preparado muita gente. Então, Jamshid não questionou, mas a pergunta de por que ficou na minha cabeça. O que o que eu errei de maneira de convidar e etc., para não dar resposta positiva. Depois, alguns meses depois, nós tivemos uma reunião em casa, tinha tamanho número de contatos, que a sala estava cheio, o corredor para a cozinha estava cheio, cozinha estava cheio, quintal de fora de cozinha estava cheio, e quintal de frente que tinha janela aberta para a sala estava cheio, e garagem tinha porta para a sala estava cheio. Tinha tanto número de gente. E a pergunta de por que nesse momento ele fica mais mansa, porque Paula ajudou, não vem aquele pergunta com tristeza, com questionamento de curiosidade demais de saber o porquê, porque tem coisas que a gente nunca vai saber porque nesse mundo. Então vamos descobrir no vindouro. Então essa experiência foi deliciosamente bonito.
Eu lembro que o palestrante estava falando sobre unidade de gênero humano, extremamente simples para todo mundo conseguir entender, porque o Mogi Guaçu era uma cidade operária, não sei se você lembra. Sim, Esse pedaço, esse parte era extremamente operário e as coisas tinham que ser oferecidas de mais simplicidade possível para serem entendidos. sim. E esse noite foi marcante para mim, os amigos barrais que participaram, porque depois disso nós tivemos a nossa sede, que era aquele parte de lazer de casa de senhor Anvari Mehranush, aí cabia muita gente. Então, esse foi bem antes e foi marcante. Tem muitos amigos, Mernas, que até nos escreve, que assiste esse Uma Graça de podcast, que ainda não se tornaram barrais, assim, declaradamente. Então, muitos às vezes não entendem quando fala sede, é porque na Fé Bahá'í não tem igreja, né? Então, nós É, nos reunimos, a maioria das comunidades possui uma sede própria, às vezes uma sede até alugada, e é ali que sim. fazemos as nossas reuniões, né? Então, sede Bahá'í é como se fosse essa igreja, né? Que nós não temos. Mas, Mernaz, e teve alguma, assim, agora você contou um momento de dificuldade, que não apareceu ninguém, depois um momento de satisfação, que apareceram muita gente. Mas, assim, teve alguma dificuldade, por exemplo, que, tipo, abalou, como você falou, você não tinha vontade de ir para Mogi Guaçu, né? Mas os caminhos todos começaram a levar vocês para Mogi Guaçu. Todas as facilidades. É como se Barraulá estivesse dizendo para você aqui que vocês têm que ficar. Ó, vou mostrar uma casa para vocês. O cara vai fazer um contrato de caráter, porque esse tipo de contrato que ele fez aí de falar o valor, assinar e mandar gente de assinar, é um contrato de caráter, né? Que a gente falava antigamente, tirava um fio de bigode, já era a palavra mantida, né? Mas teve alguma, assim, ou dificuldade, ou mesmo alguém se tornou Bahá'í de uma maneira fantástica que a gente não imaginava, e essa pessoa acabou se tornando Bahá'í. Você lembra de alguma Eu passagem assim? lembro assim, Pádua, a gente ia na casa de um amigo Bahá'í, uma família Bahá'í, para ensinar os vizinhos. Aham, Eles chamavam os vizinhos e Jamshid e Lourdinha e Maria Rosa faziam o ensino. E eu cuidava de crianças para os pais dessas crianças pudessem participar no estudo de ensino, etc. aham. Então, todos nós pensávamos de um indivíduo que essa pessoa está muito próxima, essa pessoa vai declarar, essa pessoa tem amor por Bahá'u'lláh e etc. E em 2, 3 semanas que a gente foi, não foi aquele senhor que se declarou, foi um outro senhor que declarou, que não fazia perguntas, que não questionava, que não, parece que não está nem presente, pensa assim, no reúne, mas ele declarou, ele aprofundou, ele se tornou membro de assembleia e quando ele faleceu com maior fervor e a fé, ele ensinava no hospital para pessoa no lado. Eu lembro que fui um dia com Maria Rosa para visitar esse senhor no hospital e ele falando para nós dois, olha, ensina para esse senhor sobre Bahá'u'lláh, porque eu falei isso, e ele precisa saber mais. Que coisa. Então, esse senhor, para mim, é a pessoa mais preciosa que eu vi, resultado disso. E ele não era o foco da atenção
assim, de De vocês, era jeito outra nenhum, pessoa, né? de jeito nenhum. Ele era no margem, ele sentava lá, mas para mim, que ouvia de porta aberta, de aquele sala que eu cuidava de crianças e porta era aberta, eu conseguia ouvir quem está participando, quem está dando sua opinião, quem está fazendo perguntas que demonstra que ele entendeu o que foi falado, etc. E esse senhor Que coisa. nunca disse nada, sempre foi muito amigável, muito, mas não sei como explicar. É incrível, Padua realmente. não tem explicação. É incrível, incrível. Olha, aconteceu um fato comigo também há muitos anos atrás. Eu não vou falar nem quantos anos atrás, não, senão eu começo a revelar a minha idade. Eu sou jovem ainda. Mas foi numa cidade no interior da Paraíba, chamada Cabedelo. Nós estávamos é uma cidade pequena e era num bairro simples, né, humilde, e a gente estava falando, ensinando a fé, né? E a gente costumava fazer isso. Às vezes a gente ia na casa de uma senhora que era Bahá'í e ela convidava os vizinhos e a gente, na casa dela, falava para muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu estava ensinando, falando, uma palestrinha sobre quem era Bahá'u'lláh e tal, o que Bahá'u'lláh ensinava, e as pessoas ali na sala ouvindo, todo mundo em silêncio, mas num determinado momento a gente começou a ouvir como se fosse um choro, uma pessoa fazendo assim, do lado de fora, vinha de fora esse som. E era parecia que alguém estava chorando, uma pessoa jovem. E aí nós paramos para dar atenção, alguém chorando, alguém está chorando, aí nós demos volta, tinha uma menina, uma jovem, devia ter 18, 19 anos, do lado de fora, sentada, atrás de uma janela, ouvindo o que a gente estava falando. E ela que estava chorando. Eu falei, o que houve, minha filha? Você está chorando aí? Aí ela foi e falou o seguinte, que quando ela era criança, há 10 anos atrás, quer dizer, ela devia ter essa idade aí, 17, 18 anos, ela era criança, uma moça que vinha de João Pessoa vinha aqui dar aula para criança. E a minha mãe era evangélica e não deixava a gente assistir a aula de criança. E eu gostava das musiquinhas, das brincadeiras que as crianças, que aquela dona fazia com as crianças. E eu aprendi, ó oh, Deus guia-me, e cantou a música, ó oh, Deus, a oração, e cantou a oração. E eu gravei. E depois nunca mais ouvi falar na Fé Bahá'í. A aula terminou, as crianças cresceram, eu cresci e nunca mais vieram ninguém aqui. Agora eu estou vendo o senhor falando de Bahá'u'lláh. Eu quero ser Bahá'í, porque agora minha mãe não pode me impedir mais, porque eu já sou adulta, tinha 17 ou 18 anos, ou 19. Então, quer dizer, assim, a gente está, às vezes, focado numa direção, mas, de fato, eu fico arrepiado quando lembro desse acontecimento. Mas, de fato, o que a gente está fazendo é para outra direção. Então, a gente tem que, acho que, ter só pureza de motivo, só pureza de intenção e deixar realmente ser irrestrito como o vento, como diz Bahá'u'lláh, e realmente soprar para onde for necessário, né? Então, você contou isso aí desse senhor, e eu lembrei dessa menina, dessa moça, essa jovem. Mas então e teve algum, tá, quer dizer, essa foi como se fosse uma declaração fantástica, né, Mernaz? Desse Foi. senhor. Porque esse senhor se tornou um amigo de família. A gente tinha muito convivência, a gente ia visitar eles. E a família dele inteiro não aceitou a fé, a mãe não aceitou, a esposa, filhos, nenhum. Um filho mais velho se tornou pastor, então ele sempre carregava muito crítica, muito as pessoas próximas criticando, mas a fé dele ficou firme, forte, um exemplo para a gente. Sem dúvida, sem dúvida.
Eu acho que essas pessoas entram nas nossas vidas realmente com o firme propósito de nos educar, de nos ensinar, né? E a gente sempre fala que nós estamos sempre desenvolvendo espírito de aprendizagem, né? Mas que muitas vezes a gente deixa de aprender por falta de atenção nossa, né? Porque às vezes são tantas lições que Deus coloca em nosso caminho que a gente não consegue aprender tudo, né? Mas, ô Mernaz, então essa vida toda que você levou e tudo mais, se alguém perguntasse para você, ô Mernaz, o que então é de fato ser pioneira? O que é ser pioneiro? Quer dizer, claro que a definição de Pádua, pioneiro é aquele que primeiro faz alguma coisa, né? Mas hoje a nossa concepção é um pouco diferente, né? eu tive amiga que veio para Mogi Guaçu durante 10 anos. Estava sozinha na cidade, só ela e o marido, e diariamente ela fazia a epístola de Ahmed para Baha'u'lláh abrisse portas para ensino. Teve amigos em outras cidades, outras partes do mundo que passaram por solidão no momentos de pioneirismo, passaram por sofrimentos diferentes nesse caminho e etc. Mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo que até fico emocionado, porque tudo que Baha'u'lláh mandou como provação, ele suavizou até o máximo. Então, teve época que o país sofreu problemas econômicos e a fábrica também. Todo mundo passou esse fase. Eu acho que você lembra. Sem dúvida. Vida materialmente, vida ficou difícil para maiorias. E nessa vida difícil eu lembro que nós fomos para a escola para dizer vamos tirar filhos da escola, porque a mensalidade era alta demais. E resultado de bate-papo com o dono da escola foi: eu jamais vou deixar vocês tirem meus filhos da escola. Jamais. De hoje para frente, eles têm bolsa. Vocês não podem tirar meus filhos da escola. E por que disso? Vai tudo que essas crianças viviam vida Bahá'í na escola. Aquele que Abdul Bahá'í ensinava de atitude Bahá'í, aquele que ele ensinava que tudo que uma criança não Bahá'í aprende em um ano, criança Bahá'í tem que aprender em uma semana, porque está na sombra de proteção de Baha'u'lláh. Então, se nós fizermos alguma coisa certa na vida Bahá'í, Baha'u'lláh respondeu na hora. Eu não sofri. Isso que estou tentando dizer para você. Vieram problemas, vieram testes, provações, mas não causaram sofrimento. Como que dá para explicar isso? Não doeu. É. Deveria doer, mas não doeu. Maravilha, maravilha. Quando eu dava cursos em empresas, teve uma empresa que até hoje ainda presto alguma assessoria lá. O diretor da empresa, que era o dono, quando ele ia despedir algum funcionário, ele me chamava, ele me consultava se deveria despedir ou não. Eu sempre dizia para ele, quando eu chegava, ele já falava: já tenho as 2 folhas aqui. Eu falava com ele: pega 2 folhas, numa folha você escreve todos os defeitos, tudo que você não gosta desse funcionário. E na outra folha você coloca todas as qualidades que ele tem, todas as coisas benéficas que ele causa para a sua empresa. Se a folha da direita for mais pesada do que a da esquerda, você não demite. E se a da esquerda for mais pesada, você demite. Mas você tem que prestar atenção nessas 2 características dele. Não só o acontecimento isolado que está levando você a despedir dele. Então, eu sempre digo isso aqui para a Verônica: eu tenho o mesmo sentimento. Aliás, nós, Verônica e eu, temos o mesmo sentimento seu, que você acabou de dizer.
outra vez me arrepiei, porque realmente, se a gente for colocar tudo que a gente recebe, olha, somos 2 professores, a gente tem uma casa própria, tem os filhos criados, todos eles estudaram. Rafael acabou agora de terminar a engenharia civil, Parabéns. carros na garagem. Quer dizer, como é que a gente consegue um negócio desse com salário de professor sem roubar? E nós não roubamos nada. Tudo que a gente tem, a gente suou para conquistar. Então, eu digo, nós dizemos, se a gente for pesar tudo que nós passamos de dificuldade, todos os benefícios que Bahá'u'lláh, que Deus colocou no nosso caminho, a gente vai passar muitas vidas agradecendo e não vai ser suficiente. Você tem total razão. Eu acho que isso é realmente o espírito de pioneiros, né, Mernaz? Não sei o que te dizer, Padre, porque esse bate-papo me fez lembrar todo o carinho que eu recebi de Bahá'u'lláh e o tempo me fez esquecer. E quando agora eu lembro, eu fico emocionado. Sim, é natural, é natural. São lágrimas doces, é verdade. Se alguém te pedisse um conselho, Bernardo, um jovem, jovem de qualquer idade, quisesse levantar, olha, eu estou com vontade, eu estou ouvindo essas suas histórias, eu estou aqui me coçando na cadeira, na poltrona, seja onde a pessoa está assistindo ou ouvindo, porque muitos ficam ouvindo o nosso podcast só áudio, né? No carro, enquanto está dirigindo. Se perguntasse para você, qual o conselho que você me daria? Que eu estou com vontade de sair de pioneiro ou de pioneira, mas estou assim sem saber se devo, se não devo. Que conselho você me daria? Olha, Padre, eu não sou ninguém para dar conselho. O Matolá escreveu um livro para quem quiser ser pioneiro. Basta pegar esse livro e ler, porque eu acredito que muitas experiências no pioneirismo são individuais. Eles acontecem de acordo com a necessidade daquela pessoa para o crescimento espiritual dele. Então, pode acontecer coisas na sua vida que é necessário para o seu crescimento e outros para mim. Talvez a natureza de nosso crescimento seja diferente um de outro. Mas em uma coisa eu tenho convicção, que quando você consegue fazer ensino junto com a comunidade que você mora, o resultado é luz sobre luz. Quando as pessoas, apoia o outro para aquele ensino acontecer, o resultado é outra coisa que uma pessoa sozinha faz uma tarefa. Não sei como explicar melhor isso, mas no trabalho conjunto, mesmo que seja 2 pessoas, uma apoiando a outra, o resultado é melhor. Talvez porque aquelas pessoas que são ensinadas sentem a unidade, sentem amor um pelo outro. Eu não sei, mas sempre senti isso, que quando eu apoio alguém e alguém me apoia, o resultado é bem melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje a gente tem um instrumento poderoso, né, Mernaz, que é o Instituto, né? Que são esses. Fantástico, fantástico. E olha como tem como um apoiar outro nesse processo. É completo, é fantástico. Porque é uma forma de estudar em grupo, né? E aprofundar os conhecimentos, os ensinamentos, capacitar outras pessoas a continuar o trabalho, porque nós não mencionamos aqui, mas nós não temos padre, pastor, profissionais que tenham como incumbência, como uma tarefa de levar à frente, levar avante os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Então, somos nós mesmos que temos esse dever, né? Então, esses livros do Instituto,
que capacita as pessoas a compreender, não só compreender os ensinamentos, mas pô-los em práticas, né? Dá apoio suficiente para a pessoa conseguir fazer atividades que antes de Ruhi era difícil uma pessoa só fazer isso. Então, esse que estou tentando dizer em sotaque persa, com sotaque persa. Isso. Então, é isso. Esse apoio que existe dentro do sistema Ruhi é um apoio que extremamente ajuda. É muito legal. É muito bom. Eu sempre lembro disso, eu sempre menciono Paulo Freire, que foi um grande educador, um grande pedagogo brasileiro, né? Sim. O senhor Arbab, que foi um dos mentores do criador desse sistema que a gente chama de Instituto Ruhi, né? Ele falava que o Paulo Freire influenciou muito ele na hora de elaborar, né? E outro dia eu lembrei, e como eu disse, eu lembro sempre, tem uma passagem num dos pensamentos de Paulo Freire que está completamente ligado ao nosso Instituto Ruhi, é porque perguntaram para Paulo Freire se a educação pode mudar o mundo. Ele falou que não, que a educação não pode mudar o mundo. A educação pode mudar as pessoas. As pessoas podem mudar o mundo. Muda muito. Então, assim, é mais ou menos Exato, essa situação nossa do Instituto Ruhi, né? O Instituto Ruhi exato. não vai mudar o mundo, o Instituto Ruhi muda as pessoas, e as pessoas Pessoas, vão mudar o exato. mundo, né? E realmente é uma grande contribuição, né? A sociedade que a gente está dando. Mas você não falou muito, ou quase nada, do sucesso da criação desses seus dois rebentos, dois jovens maravilhosos que eu amo de paixão, Farzin e Farnaz. Um se tornou Obrigada. engenheiro e a outra se tornou odontóloga, é dentista, cuida do sorriso das pessoas, né? Fala um pouquinho deles. Bom, eu não sei o que falar, Pádua, mas eu lembro, por exemplo, quando nós mudamos para Mogi Guaçu, Tarzan não queria vir para cá. Ele tinha amizades legais em São Paulo, vários amigos barrais, e conviviam todo fim de semana junto, etc. Então, para ele foi difícil vir É. para Mogi Guaçu e não ter nenhum amiguinho. Então, Jamshid falou para ele: Eu vou te levar lá para pescar, porque em São Paulo não tinha. Aí ele: se vai me levar para pescar, então eu vou para Mogi Guaçu. E nós viemos e demorou meses e nada de ir pescar e etc. E nós tínhamos um casal de contato que não tinham filhos na época. E eles iam para pescar. Quando eles souberam desse combinação de Jamshid e Farsi, falaram, não seja por isso, vamos pescar. E nos levaram para um lugar próximo, aqui tinha lagoa para pescar, um pesqueiro. Aham. E Farsi adorou. Aí, desde esse dia, acabou o problema de mudança para Mogi Guaçu. Que legal. E ele foi, junto com Farzin Jamshid, com esse casal, várias vezes para pescar. E quando esse casal declarou, eles foram juntos para pescar. Pescaram um monte de peixe pequenininho, trouxeram para casa. Jamshid e eu não ajudamos em nada. Eles mesmo com Farzin limparam todos os peixes, fritaram e serviram. Que Então, legal. essa é a lembrança, mas para Varnas estava tudo bem, ela se adaptava com situações rapidamente, mas depois vieram crianças de casais que declararam, criaram amizades maravilhosas, que você foi testemunha dessas amizades, Sim.
Na adolescência deles, você falou de a gente se tornar como uma família. Eu também tenho coisas para agradecer a você. Quando você deu oportunidade para esses adolescentes servirem no Sultania. Não sei se você lembra dessa época, mas eles se tornaram. Esse foi muito importante para aprender essa parte de eu preciso servir e eu posso servir, não importa a minha idade, eu posso servir já. Então, eles eram responsáveis para levar o microfone para cá, para lá, essas Mas, coisas assim, que fez tudo diferença. mas eles faziam muito No, mais do que levar o microfone para cá e para lá, muito mais. Realmente mas era. os chances começaram, oportunidades de dar chance a servir É, começaram com essas coisas. verdade. E aí foi depois cuidar de coisas de som e etc. Mas começou pequeno e aumentou de acordo com o crescimento deles também, de acordo com a capacidade deles também. Então, eu lembro uma noite que fui no Sultania e vi esses jovens revezando o serviço e dormindo no tapete daquele sala de som. E foi coisa mais bonita que eu vi, porque um cuidava para o outro dormir para depois poder É. servir. Hoje o meu próprio filho faz isso, dorme no tapete. Mas olha, Bernas, você falando isso não tem. Foi um privilégio muito grande a gente ter tido essa oportunidade de poder dar oportunidade. Uma coisa que eu não administro bem hoje é quando eu fico escutando amigos falando sobre que a gente precisa de dar oportunidades para os jovens. E olha para mim, como se eu fosse aquele que precisa de saber como é que deve dar oportunidade para jovem. A minha vida é realmente acreditar na juventude, porque um dia nós fomos jovens, né? E a gente sabia da capacidade que a gente tinha naquela época, a energia que a gente tinha. Então, a Casa de Justiça, que é o órgão máximo da FEBARRAI, né? A instituição máxima internacional da FEBARRAI, ela um dia escreveu que a juventude pode mover o mundo. Então, se ela disse isso, é porque realmente pode. E a gente tem que acreditar nos jovens. Muitas vezes, nós, mais velhos, com mais experiência, achamos que a gente já sabe o suficiente e que eles são irresponsáveis, eles não levam nada a sério, e a gente fica focando, às vezes, em aspectos que é da natureza da idade, mas que, se não for dar oportunidade para que essa natureza seja burilada, seja melhorada, ela às vezes vai criar problema no futuro. Então, eu acho que tem que dar, eles têm que ter pagar esse sacrifício, porque não era fácil para eles, não. Eles ficavam cansados, só que a gente também ficava. Então, a gente sabe o valor que tem o cansaço quando a gente está servindo, né? Então, eu acho que esse momento que você levantou é mais uma lição que você está dando, uma lembrança a todos aqueles que estão nos ouvindo, para que realmente seja dado aos jovens a oportunidade de errar, porque às vezes só é errando que aprende, não tem outro caminho, né? E quando eu falo, por exemplo, às vezes nas empresas, eu falava, gente, delegar não é você passar a sua tarefa para o outro simplesmente, não. É passar a sua tarefa para o outro, acompanhar, apoiar e dizer para ele, ó, estou aqui, qualquer coisa me procura. A pessoa se sente segura, mas a responsabilidade passou a ser dela. Nossa, quantas vezes eu ouvia, não só com Farzin, com Edinho,
com outros jovens que ajudava tanto, ajudas preciosíssimas no Sultanier. Teve conferências que a gente tinha, eu lembro que alguns me procuravam da diretoria do Sultanier e falavam assim: que batalhão de menino é esse? Que tinha 12. Um era segurança, outro era não sei o quê, outro era, cada um tinha suas tarefas. Porque esse batalhão de jovens, de fato, prestavam serviços preciosíssimos, né? E hoje todos esses jovens, grande parte deles, estão aí dando oportunidade para outros jovens, né? Então é assim, é maravilhoso. A vida escorre entre os nossos dedos, mas quando a gente para lembrar, igual você está lembrando aí, de tantos momentos maravilhosos da sua vida, a gente lembra também do privilégio que a gente teve de também ter podido contribuir de alguma maneira, né? Mas é isso mesmo. Mas você estava falando alguma coisa dos meninos, de Farzin, de Farnaz. Farnaz hoje é pioneira internacional, né? Mora no Canadá. Fala um pouquinho. Então, ela está trabalhando, está estudando e ela está muito, muito, muito bem sucedida no serviço à fé. Olha, Pádua, como o mundo muda e como o pensamento tem que mudar. Tinha épocas que eu acreditava, com muitos pioneiros como eu, que pioneirismo tem que ser nos países de terceiro mundo, na África, no lugares longínquos, que o Ocidente é muito materialista e ensino não vai funcionar por causa disso. Mas o que eu tenho ouvido de relatórios sobre Canadá, de que maneira que a fé está crescendo, como as pessoas estão se envolvendo com o Instituto Ruhi, como essa atitude de multicultural no Canadá é bem sucedido e como traz de todas as religiões para pesquisarem a fé, para mim é uma novidade que quebrou barreira de monte de ideias falsas. Sim. Todo mundo Então, precisa, né, Mernaz? Todo mundo precisa. O mundo está doente não é só em países pobres. O mundo está doente em não todos os lugares, né? todos os lugares. Então, é motivo de muita alegria para mim quando ela me liga, às vezes, só para dizer como foi bem sucedido no ensino lá, É, que tem contato muçulmana que adorou e está declarando. Imagine. pois é, que coisa linda, né? Realmente é uma bênção muito grande. E Farzin mora em Brasília, né? Mora em Brasília e casou recentemente, não? Você É, soube, então. A esposa dela adorou a comunidade de Mogi Guaçu. que E legal. é uma comunidade muito unida, é de fato uma comunidade bonita de ver, como as pessoas são unidas. Eu não moro no Mojimirim, portanto não sei como que é, mas acredito que todas as comunidades sejam. E somos tão próximos um do outro que, quando eu viajo por aí, outro dia eu estava com uma Bahá'í que é daí de Mogi Guaçu, que é a Lena. Hum, E a Lena mora em Brasília. Lena é daí de Mogi hum, Guaçu, hum, declarou Bahá'í aí, hum, nasceu aí. hum. Aí, Sim. geralmente, quando eu encontro ela ou outros amigos Hum, hum, de Farzin mesmo, e aí fala assim: ah, mas Farzin, você não mora em Mojimirim? Eu falo: não, moro em Mogi Guaçu. Aí alguém fala: mas onde Mogi Guaçu? Eu falei: gente, Mogi Guaçu fica dentro da grande Mojimirim. Aí eu quase apanho,
porque Mogi Guaçu é uma cidade maior do que Mogi-mirim. Já foi, Mogi-mirim já foi maior do que Mogi Guaçu. Aí eu falo, Lena mora na Mogi Guaçu, nasceu em Mogi Guaçu, na grande Mogi-mirim. Então, é assim, a Mogi-mirim e Mogi Guaçu são comunidades muito parecidas, né? Muito semelhantes. Sim, Recentemente, uma família Bahá'í, que é a Valquíria e o Hugo, mudaram aí para Mogi Guaçu, né? Moravam aqui em sim, Mogi. eles são as minhas vizinhas aqui. São vizinhos de E você, vizinho da já série vou Bahá'í. falar para você, eu fui adotado. A Valquíria me adotou como mãe. Então, então eles estão aqui, sempre a gente está junto e é uma convivência muito linda, É, muito bonita de que ver. bom. São uma família maravilhosa. A filha dela, a São, Lívia, mora também no Canadá, né? Estuda lá, né? sim, e ela foi adotada por Farnas. Ah, pois é, tá vendo? Todos os caminhos levam à adoção. Sim, sim, esse é o ponto mais lindo que eu enxergo. Ontem, Valkyria estava almoçando aqui comigo e estava lembrando esse acontecimento desses anos de filha ir para lá, e como eles não conheciam ninguém, ligaram para mim, pegaram o telefone de Farnós para comunicar com ela, e assim foi o processo de Farnós levar ela para a escola, trazer para a casa dela, esse tipo de coisas que acontece que aproxima mais É, duas famílias. é, Mas eu vejo, assim quero dizer para você, Pádua, esse é mistério de, de, de como Bahá'u'lláh modifica coisas na vida da gente, como ele coloca pessoas na sua vida quando você precisa de presença daquelas pessoas, de coisas que aquelas pessoas podem fazer para você e você pode fazer para eles, uma troca de servitude entre você e eles e como ele modifica, tira essa pessoa e põe outro, né? E assim ele te dá chance de você ser útil na sua velhice. exato. Então, esse é o outro lado de meu agradecimento a Bahá'u'lláh, que ele está me dando chance de servir e ser servido no mesmo tempo. Sem dúvida. Eu acho que esse sentimento e essas oportunidades, eu acho que a gente vai ter até o final da vida. Basta a gente ficar atento, Hum, porque as oportunidades é como se fosse uma folhinha descendo o rio abaixo. E você falou de Farzin gosta de pescar, eu gosto de comer peixe, mas de pescar nunca gostei, nunca fui pescar de fato. Mas Manda ele pescar para você. pois é como é como se a gente tivesse à beira do rio descendo uma folhinha. Se a gente É, apanha aquela folhinha, é a oportunidade que apareceu, que surgiu. Se a gente exato, não apanha, a gente também tem esse direito de não querer. Mas aquela folhinha não volta mais. Pode vir outras, exato. mas aquela já era. Mas uma coisa que a gente, acho que todos nós barrais, aliás, qualquer pessoa de qualquer religião, deveria ficar atento às oportunidades de servir o outro, independente da religião, independente da cor de pele, independente da situação social. Quando a gente pode servir o outro, é uma alegria tão grande. Eu sempre lembro de um exemplo de alguém levando um presente no aniversário de uma criança. Mas é um presente que a criança sonhou ter. E ela vai, recebe aquela caixinha e abre o presente, fica alucinada de alegria, porque aquilo que ela queria a vida toda, agora ela ganhou. Naquele momento, eu não sei quem que fica mais feliz, se é a gente que deu o presente ou se é a criança que recebeu. Porque a alegria de quem dá Ou é tão igualmente, ou ambos, igual, né? Ou mesmo igual, tempo. porque a alegria de dar é tão imensa e é de receber Exato. também quando a gente recebe algo É. que a gente, né, Ou esperava.
Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a essas oportunidades de servir ao outro, como eu disse, independente de qualquer situação. Porque esse sentimento e essas oportunidades, eu acho, Menas, que a gente vai ter a vida inteira, até quando antes da gente morrer, porque faz parte da natureza, né, da nossa criação. Deus é muito misericordioso para, depois de uma certa idade, já chega a gente ficar velho, vai deixar a gente na mão? Não pode, não pode, né? Mas é isso. Mernaz, como você disse logo no início, duas pessoas que se amam tanto como nós dois, temos tanta amizade, carinho um pelo outro, que a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando que não tem fim, né? Mas aqui nesse Uma Graça de Podcast também as palavras finais é do convidado. Então você que tem a palavra final para se despedir, se quiser dar, sempre você fala isso, né? Quem sou eu para dar conselho? Mas você tem muito conselho para dar pela sua vivência, pela sua vida de serviço maravilhosa até agora, que vai continuar sendo, mas as palavras finais de despedida é sua. Mas antes, eu queria agradecer mais uma vez essa satisfação enorme que você está nos dando e dando àqueles que estão assistindo a esse episódio de ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo, de coração. O seu Pix já está depositado no céu. Oh, Pádua, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer que você foi motivo de eu lembrar um monte de coisas que tinha esquecido e a alegria que essas coisas trouxeram para meu coração. É incrível. Tanta coisa boa que eu tinha esquecido. E a única coisa que posso dizer é que persistência é super importante no pioneirismo. É a única coisa que eu tenho que dizer. Muito obrigada pela essa oportunidade. Espero que as pessoas perdoem qualquer erro de pronunciamento, de falar palavras erradas e etc. Mas eu sou muito grata Nós também, por nós tudo, também, Padre. nós também. E todas as pessoas de bom gosto, porque eu falo, são pessoas de bom gosto que assistem esse Uma Graça de Podcast. Por favor, divulguem, compartilhem, dá o joinha, porque isso vai realmente ajudar que esse programa continue, porque é com esse apoio de todos é que nós estamos já na quarta temporada e temos muitas outras temporadas, se Deus quiser, pela frente. Menas, um beijo bem grande para você. Muito obrigado Igualmente mais uma para vez. você. A gente pode... Abraço, Padre. Tchau, querido amigo. Tchau. Muito obrigado. Tchau.